Só confirmem se está aparecendo para vocês o material. Tá sim, professora. Tá, professora. Está bem, eu vou abrir aqui tudinho, só esperar carregar. Então, esse conteúdo é recursos naturais. Esse conteúdo está lá no livro didático de vocês, tá? O material que eu sempre produzo não é muito diferente do livro didático de vocês, tá? Então, tanto o primeiro ano quanto o segundo, eu costumo trabalhar mesmo que tem lá no livro de vocês. Até para aqueles alunos que não têm muito acesso, eles poderem ter esse recurso do livro. Então, recursos naturais. Esse assunto de recursos naturais vai tratar de todos os recursos naturais, tá? Que tem, tá? Principalmente no Brasil. A gente vai falar muito de Brasil, tá? Todos os recursos naturais. Por exemplo, a água é um recurso natural. As vegetações são recursos naturais. A madeira é um tipo de recurso natural. Nós temos os metais, também é um recurso natural. Assim como os animais, tá? Algumas plantas medicinais. Então, todos esses itens são considerados recursos naturais. Aí vocês são sabedores, tá? Que vocês vieram lá do primeiro ano. Nós vamos ter os recursos renováveis e aqueles recursos considerados não renováveis. Então, cada um com suas características. Os recursos renováveis são aqueles que tem na natureza, você vai fazer o uso, tá? E não vai, por exemplo, poluir o meio ambiente, tá? Um desses recursos, tá? É a energia, por exemplo, eólica que vem do sol, a energia solar. Então, você pode usar esse recurso e não vai trazer nenhum malefício para a natureza. Já o não renovável é aquele recurso que você vai utilizar e vai, de alguma forma, degradar o meio ambiente. Um desses recursos que nós utilizamos muito, tá? É o petróleo. Então, ele é um recurso não renovável e também pode, tá, acabar, ficar escasso um dia. Então, tem todas essas diferenças dos recursos naturais renováveis e os recursos não renováveis. Então, a humanidade na relação com o meio ambiente depende do uso de recursos naturais. Há recursos que se degeneram ou são repostos pela natureza, em ritmo mais acelerado que o ritmo do consumo humano. São os chamados recursos naturais renováveis, como eu já havia falado antes para vocês, como a água e a biomassa. No entanto, faz-se necessário o uso consciente e responsável desses recursos, para que eles não se tornem escassos. Por exemplo, a água, ele é um recurso natural, ela é um recurso natural, não é renovável, mas você tem que ter o uso consciente, tá? Como? Não poluindo os rios, tá? Usando com consciência a quantidade de água diária. A água, ela é de suma importância para nós humanos. Então, tudo isso você tem que ter consciência. Ah, professora, mas ela está como recurso natural renovável. Mas isso não quer dizer que ela não possa faltar em algum lugar por algum motivo, tá? Já temos regiões, tá? Alguns continentes, alguns países que sofrem com a escassez de água. Exemplo, tá? Aqui no Brasil, o agreste nordestino, tá? Sofre com a escassez de água por diversos motivos, tá? Localização, tá? Tem um período de estiagem. Então, tem que haver o uso consciente desses recursos. Os recursos naturais que não apresentam essa capacidade de renovação são chamados não renováveis, como é o caso dos minérios e do petróleo. Tá? Então, tanto os minérios, os minerais, quanto o petróleo, tá? Eles precisam, tá, de um tempo, tá, maior para ele, tá, para poder se ter na natureza. Então, por isso que tanto os minerais quanto o petróleo são considerados não renováveis, tá? O nome já está dizendo não renováveis, vai acabar
e não tem como repor esse recurso na natureza, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o petróleo, tá? Para nós termos e podermos usar o petróleo, precisou de anos e anos, tá? Para ter esse recurso na natureza. Então, não é de um dia para a noite. Sempre eu costumo dizer, quando eu falo dos recursos, tá? Os recursos oriundos da natureza, tudo que nós utilizamos, nós os humanos, nós retiramos da natureza, tá? E fazemos a mudança para o nosso benefício, o tempo da natureza não é o nosso tempo. Então, você tem que ter todo um cuidado, tá? Com o uso desses recursos não renováveis. Tá? Embora que nós utilizamos muito petróleo ainda, nós somos dependentes desse recurso, tá? Então, a diversidade mineral mundial, aqui coloquei uma imagem, tá? Com todas essas diversidades de minérios. A distribuição geográfica das jazidas minerais pelo mundo se dá em razão de diferentes, tá? De fatores geológicos. A cristalização do magma é responsável pela formação de diversos minerais, além do tipo do material interno da Terra, que é expelido. Quando exposto na crosta, os minerais adquirem novas características físico-químicas em razão das condições ambientais, reação entre fluidos de outros minerais, temperatura, entre outros processos. Então, nós temos aqui no Brasil, tá, uma diversidade, tá, de minério, tá, de mineral. Um exemplo de um minério que nós temos no Brasil, tá, é o ferro, é um minério. Tá? Então, esse material é retirado da natureza, tá? Para exportação, tá? Nós somos sabedores, tá? Pará e Maranhão, eles fazem, tá? Essa coleta desse minério. Tá? Nós vamos ter também o ouro, tá? Nós vamos ter o diamante, tá? Então, nós temos uma diversidade mineral mundial, tá? Então, para se ter na natureza, leva em conta todas esses aspectos, tá? Essas características. Os minerais mais explorados e algumas reservas distribuídas pelo mundo. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, a cassiterita. O Brasil possui aproximadamente 7% das reservas mundiais. As maiores reservas do mundo estão localizadas na China. Então, esse aqui é um exemplo de mineral. Temos o ouro, tá? Nós temos aqui no Brasil, tá? As maiores reservas de ouro estão localizadas na África do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na China, na Rússia e no Azebequistão. O Brasil responde por aproximadamente 2% da produção mundial desse metal. Tá? Então, o Brasil, ele também faz, tá, a coleta desse tipo de mineral. Então, nós temos também alguns problemas oriundos, principalmente lá na região norte, tá? Devido à exploração ilegal, tá? Do ouro, tá? Assim como a exploração da madeira, tá? Lá na região amazônica. Então, tanto a exploração do ouro quanto da madeira, ilegalmente, principalmente nas terras indígenas, é motivo de diversos conflitos, tá? Então, tá? Esses recursos, eles são explorados diariamente nessas reservas indígenas, não pode, tá? Por isso que tem tanto conflito entre os indígenas dessas regiões com os madeireiros. Temos também o chumbo. As reservas brasileiras são muito pequenas, assim como a participação do país na produção mundial. O Brasil importa o chumbo do Peru, da Venezuela, da China, do Reino Unido e da Argentina. Tá? Então, tá, tem 3 exemplos aqui de tipos de minerais. As maiores reservas no Brasil, tá? Quais são os minerais que nós vamos ter no Brasil? Maior reserva, que tem abundância, tá? Temos as maiores reservas de quartzo, ferro, nióbio, bauxita e manganês. Então, esses, tá, são os tipos de minerais que nós vamos encontrar no Brasil. Chamando a atenção que lá na prova, tá, eu coloquei, tá, questões sobre esses 3 minerais. Tá? Coloquei as características de cada um deles e para vocês identificarem. Também eu coloquei, tá, lá eu pedi em ordem,
quais são, tá, os minerais que nós temos as maiores reservas. Então, é o quartzo, o ferro, nióbio, bauxita e manganês. A abundância de determinados minerais, que são estratégicos para a indústria, especialmente eletrônica, chama a atenção de empresas internacionais, que também exploram traz recursos no país. Isso requer uma legislação ambiental consolidada, que defenda a soberania e os interesses nacionais e impeça grandes impactos ambientais. Então, eu citei para vocês a questão do ferro, tá? No Grão-Pará, Maranhão, tá? Pará e Maranhão. Então, nós temos uma empresa que faz, tá? Essa exploração, tá? Então, ela é uma empresa internacional. Então, são empresas que vêm para o país, tá? Para explorar algum tipo, tá? De recurso. No caso, é o minério de ferro. Elas exploram, mandam lá para fora e volta como tecnologia para nós comprarmos. Tá? Nós temos essa empresa que age aqui no Maranhão e no Pará. Tá bom? Não vou falar o nome, tá? Porque a gente não pode fazer o uso devido, tá? Dos nomes, tá? Mas vocês sabem qual é essa empresa. Tá? Então, nós vamos ter o projeto Grande Carajás e o quadrilátero ferrífero. Aqui trouxe para vocês um mapa, tá? Uma imagem das áreas que são, tá? Do projeto Carajás e das jazidas minerais, tá? Então, toda essa área que está um amarelo mais fraquinho, tá? É a área do projeto Carajás, lá no Pará. E esse que tá com o amarelo mais forte das jazidas de minerais, tá? Então, nós temos, tá? A ferrovia dos Carajás, que traz, tá? Todo esse material, tá? Esse ferro traz lá de Carajás, tá? E vem de trem, tá? E chega até o porto do Itaqui. Aí, esse material, esse mineral, ele vai ser levado para outros países. Tá? Então, a gente tem esse tipo de exploração, tá? Por isso que o nome do projeto, tá? É Projeto Grão-Pará, Maranhão, aí tem essa ferrovia aqui. Tá bem explicadinho. Quem já teve a oportunidade de subir a serra, tá? Eu já tive a oportunidade de subir a serra, tá? Lá no Pará. Quando eu era estudante da UEMA, eu fiz uma aula de campo e a gente foi, tá? E subiu a serra. Visitamos a cidade, tá? Tem uma cidade lá para os funcionários, tá? Que trabalham nessa empresa. Tudo projetado, tá? Tem um parque, tá? Com alguns animais lá da região amazônica. Então, é bem interessante, tá? A gente também visitou as jazidas, tá? Lá de onde eles fazem a exploração. A gente teve a oportunidade de ver as máquinas, tá? Utilizadas para essa exploração. Então, imagina tudo muito grande, tá? É tudo muito gigantesco. Tá? Por exemplo, não sei como é o nome, a retroescavadeira é gigantesca, tá? Você se sente muito pequeno diante daquele instrumento, por exemplo. Tá? Então, tem toda essa exploração, tá? Mineral, lá no Pará. A Serra dos Carajás, no Pará, juntamente com a região do quadrilátero ferrífero, localizada em Minas Gerais, são as duas maiores províncias minerais, tá? Do Brasil, com enorme destaque em ambiente internacional. Tá? Então, o projeto Grande Carajás, lançado no final da década de 1970 pelo governo federal, visava a integração da Amazônia Oriental e a exploração de diversos minérios na região da Serra do Carajás. Entre esses minérios destacam-se o ferro, o manganês, o cobre, o ouro, estânio e bauxita. Já o quadrilátero ferrífero, situado na porção central do estado de Minas Gerais, destaca-se nacional e internacionalmente por seus ricos depósitos de ferro, manganês, ouro, topázio, imperial e bauxita. Então, chamando a atenção para a exploração mineral e os impactos na região. Toda essa exploração mineral, tá, nessas regiões, tá, causa impacto para o meio ambiente, tá? Então, esses impactos, tá? Para você poder fazer essa coleta, você tem que desmatar, tá?
você vai com a retroescavadeira e vai retirando, tá? A terra, tirando tudo, tá? Para você ter acesso a esse tipo de mineral, tá? Então, a natureza, ela vai demorar muito, anos e anos, décadas, para se recuperar, tá? Não é uma exploração que não causa impacto. Sim, causa impacto, tá? Tanto socialmente, tá? Quanto para a natureza. Tem algumas famílias, tá? Que são deslocadas, tá? Então, tem todo o impacto para essas regiões. Traz o desenvolvimento, tá? Para essas regiões, por exemplo, aumenta o PIB, tá? Das regiões que estão envolvidas nesses projetos, tá? Traz mais emprego, traz os benefícios, mas também traz os malefícios. Já o extrativismo vegetal no Brasil, coloquei aqui uma imagem, tá? Aqui são diversos os coletores, tá? Coletando, tá? Então a gente vai ter a extração de madeira, tá? A extração de frutas, tá? Do coco babaçu, tá? Castanhas, tá? Então, todos esses aqui são exemplos, tá? De extrativismo. Temos a coleta, por exemplo, da Jussara, aqui no Maranhão. Temos a coleta do açaí, tá? Lá na região amazônica, no Pará, por exemplo. Então, entende-se por extrativismo vegetal a exploração dos recursos vegetais da natureza, como a madeira, sementes, frutas, látex, tá? Esse látex aqui é a borracha, tá? Teve o ciclo da borracha, tá? Lá na região amazônica. A Amazônia é a região onde essa atividade é mais intensa, sendo essencial para a economia da região. Então, o extrativismo vegetal ele é importante, tá? Para a região amazônica. Então, chamando a atenção para a extração da madeira na mata de araucária e floresta amazônica, tá? Então, ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem, estava alguns indígenas, tá? Relatando, tá? O conflito que eles estão vivendo no momento por essa extração de madeira ilegalmente na região amazônica, tá? Então, não é pacífico, tá? Tem um problema lá com os indígenas, tá? Alguns desses madeireiros, eles entram mesmo na região, fazem desmatamentos, tá? Retiram a madeira ilegal e ainda contribui para dizimar os indígenas, tá? Então, é um problema que acontece muito na região amazônica. Então, o estado do Pará, lá da região amazônica, esses estados, tem um intenso conflito, tá? Devido à retirada ilegal das madeiras. Assim como nós temos também os conflitos aqui no Maranhão. Tá? O Maranhão também acontece conflito devido à extração ilegal de madeira. Tá? Então, de vez em quando saem as reportagens, saem os estudos, tá? Os indígenas tá pedindo socorro, tá bom? Então, quem é o responsável, tá? Legalmente, por cuidar, tá? De todos esses casos é o IBAMA, tá? Então, tem que haver, tá? Uma vigilância rigorosa acerca dessa extração ilegal de madeira. Então, por último, é a água, tá? Também é um recurso. A água é um dos mais importantes recursos naturais renováveis. É fundamental para a sobrevivência humana, tá? E necessário para o desenvolvimento de atividades econômicas. Então, quando a gente vai ver, tá? Sobre estudar ou ler sobre o uso da água, a água ela é utilizada, tá? Nas residências. Tudo que nós vamos fazer diariamente, tá? A maioria das nossas tarefas diárias vai precisar de água. Tanto que é um recurso que nós utilizamos, tá? Para a nossa vida, para nos manter. A gente precisa beber água, tá? Quando essa água é utilizada na agricultura, é utilizada nas indústrias, tá? Chamando a atenção que quem mais usa, tá? O setor que mais usa a água, tá? Não é nas residências, tá? Embora tenha aquelas campanhas, tá? Para diminuir o uso da água, usar com consciência na época da escassez, tá? Da estiagem, que é no verão, tá? Algumas regiões têm todo um projeto, tá? Para diminuir esse uso, as indústrias é que mais utilizam essa água, e principalmente na produção agrícola, tá? Na agropecuária também. Então, nós vamos ter os recursos hídricos no mundo,
tá? Esses recursos hídricos mundiais é utilizado tanto na indústria quanto nas residências, enfim, para o consumo humano. E temos os recursos hídricos no Brasil. Então, nós temos muita água doce, também utilizada nesses mesmos tipos de atividade, só que, qual é o problema do Brasil? Tá? É a poluição das nascentes, dos rios, tá? A falta de esgotamento sanitário em algumas cidades brasileiras, tá? E o Maranhão, ele não fica de fora, tá? Contribui para a poluição dos rios e do mar, tá? Então, se você, por exemplo, for fazer um passeio na Orla Marítima, aqui de São Luís, se você for observar e tiver um olhar mais atento, você vai ver que os dejetos dos residenciais, dos restaurantes, tá? Dos quiosques, tá? Daqueles prédios que ficam, tá? De frente para o mar, todos os dejetos, tá? Eles são jogados aonde? No mar, tá? Você vê lá os canos, tá? O esgoto descendo, tá? Na areia e chegando até o mar, tá? Então, também nas cidades pequenas, vocês podem observar, tá? Se tem uma pousada perto de um rio, tá? Se tem uma pousada em algum lugar que é perto de um lago, tá? Que serve de área banhista para a população de lazer, voltado para o turismo. Então, vocês às vezes podem se perguntar, onde é que os dejetos dessa pousada, desse empreendimento, onde é que é jogado? Tem fossa séptica, como tem na minha casa? Tá? São as residências, tá? Que são responsáveis pela poluição daquele rio. Tem alguma empresa nessa região poluindo esse rio? Se você for observar, você vai encontrar a resposta, tá? Então, geralmente, tá? Esses dejetos são jogados no rio e no mar, tá? Não tem uma preocupação, tá? Por esse dejeto ir parar no rio, tá? Mesmo porque nas cidades pequenas a gente não tem esgotamento sanitário, tá? Então, nas casas você vai observar as fossas sépticas, tá? Nem sempre as empresas, tá? Elas se preocupam, tá? Em onde colocar esses dejetos, tá? Então, a água, ela é um recurso de extrema importância para nós humanos, tá? E também, tá? São usadas em diversas atividades.